sai melhor. A paz do Senhor, irmãos. Eu sou a missionária Rosângela França e hoje eu trago a continuidade aqui da conversão de Paulo em Atos 9, só que agora estou no versículo 19, o perseguidor torna-se perseguido, né? Falando aqui de Paulo, o quanto ele foi perseguido, né? Então diz assim a palavra: e tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava a Jesus, que este era o Filho de Deus, e todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, esforçava-se muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para o prenderem e tirarem a vida, tomando-o de noite, os discípulos os desceram dentro de um cesto pelo muro. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos os temiam, não crendo que fosse discípulo. E então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor, e este lhes falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus, e andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome do Senhor Jesus, falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo-o, porém, os irmãos o acompanharam até a Cesareia e enviaram a Tarso. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam andando no temor do Senhor e na consolação do Santo Espírito. Amém, irmãos? Olha quão grandioso é aqui. A Paulo, outrora, perseguia o povo de Deus, os discípulos do Senhor, a palavra do Senhor, né? Agora ele se tornou também já discípulo, ele se converteu, foi convertido, né? E agora os irmãos que o ajudam a que ele congregue, né? Entre eles mesmos, os irmãos em Cristo Jesus. Porque na realidade, outrora ele tinha uma autoridade, um poder de afrontar o povo de Deus, mas agora ele está numa situação contrária àquilo que ele era antes. Agora ele assume o comando de invocar o nome do Senhor Jesus, de passar das grandezas do Senhor, e ele procura aqui se esforçar, diz muito aqui, que ele procura se esforçar muito, né, para levar essa mensagem do Evangelho a outras pessoas, a outras nações, a outros governos, a outros reinos, né? Então ele ficou incumbido disso. Por quê? Porque outrora o Paulo, ele era muito conhecedor, ele estudou com Gamaliel, então ele conhecia em profundidade o sacerdócio, ele conhecia os manuscritos que ali estavam em Jerusalém. Então ele era tipo também um doutor da lei, então ele conhecia em profundidade aquilo dali, né?
as escrituras sagradas. Ele conhecia. Então, por mais que ele tivesse esse conhecimento grandioso, no entanto, ele não deixou e não aceitou o poder de Deus. Ele se fez surdo para as coisas de Deus, né? Não teve um encontro com Deus enquanto o Senhor Jesus estava em terra, né? Antes de ser crucificado. E, com certeza ele ouviu falar do Senhor Jesus, tanto é que ele perseguiu os próprios discípulos do Senhor, mas veio cair o entendimento, né? Esse conhecimento, quando o Senhor teve um encontro com ele. Porque até então ele era ousado, ele era duro, destemido, mas para fazer o contrário. Ele era uma pessoa muito autossuficiente, orgulhosa. Ele acreditava naquilo só que ele estava vendo ali perante as sinagogas, ali o que se ouvia falar com os outros mestres, magistrados da época. Mas o próprio Deus estava ali. Naquele momento, naquele exato momento ali, o próprio Senhor Jesus era Deus ali. E ele só estava e tinha muito conhecimento, mas só pela letra. Ele não conhecia de fato quem era o Senhor Jesus. Ele não andou com o Senhor Jesus enquanto ele se fez presente ali em Jerusalém, onde ele estava. Não, ele o perseguia porque ele estava com a visão dele tapada, vedada, né? Ele não tinha uma abertura para ver, uma visão, né? E o seu coração não foi tocado pelo que o Deus Todo-Poderoso estaria ali andando naquelas ruas, né? Passando, falando com um com o outro, com multidões. Ele sabia das multidões, ele sabia daquilo tudo, mas ele estava tapado, ele estava excluído de andar com o Senhor Jesus ali. Porém, logo depois, não teve outro jeito, ele teve que, ao ter um encontro com o Senhor, ele realmente reconheceu a autoridade do Senhor Jesus e com certeza ele deve ter se arrependido e muito de saber que o Senhor andou, né, naquelas ruas, visitou aquelas sinagogas, ministrou para multidões ali, né, que ele sabia até desses movimentos e tudo, mas não se deu conta. Quantos não estão aí nesse mundo que não se dão conta que existe a palavra, que existe uma igreja que fala do poder e da glória do Senhor Jesus? Quantos não estão aí na idolatria, fazendo homenagem a outros deuses, não sabendo que existe um Deus que é tão poderoso, tão justo, e que Deus coloca os seus para ministrar, para falar deste poder. Muitos só vão ser despertados daí a algum tempo, alguns anos, né, irmãos? Então, feliz é aquele que, ao ouvir a mensagem, já tem os seus olhos, os seus ouvidos, né, o seu coração aberto, a sua mente aberta para receber o Senhor Jesus. Mas como naquela época ali o próprio Paulo, ele não teve essa visão de Deus. Ele estava ali, mas não tiveram essa visão de Deus. Ô Lu, baixei um pouquinho. Não tinham essa visão de Deus, né? Então, irmãos, é uma coisa muito séria, porque é o que se está acontecendo nos dias de hoje. É aquilo que está escrito só se reproduz, né, irmãos? Então, o que aconteceu naquela época ali com Paulo, com Saulo, né? A mesma coisa acontece também nos dias de hoje,
Quantos não vão fazer um evangelho na casa de um ou de outro e aquelas pessoas não dão nem ouvidos, fala, sai daqui da minha porta, ou não quero ouvir essa palavra não sei o quê. Só que daí alguns anos o Espírito Santo vem, incomoda e o Senhor Jesus vem, tem um encontro com essas pessoas e essas pessoas caem em si. Eu falo assim, meu Deus mandou os mensageiros para falar comigo e eu não dei importância. A mesma coisa foi aqui com Paulo, né, irmãos? Então vamos ter, né, um discernimento, um entendimento aqui para receber essa verdade, né? Porque o Senhor Deus é o caminho, a verdade e a vida, né? Então, ali muitos dos que serviam ao Senhor temiam se ele verdadeiramente era discípulo do Senhor, porque outrora ele sabia que ele perseguia, prendia, mandava prender, fazia tantas coisas que era contrário, mas ele se converteu verdadeiramente e ali ele teve que pagar um alto preço para que ser aceito pela pela comunidade ali, né? E ali eles tentavam também prendê-lo, né? Porque quando se começa a servir ao Senhor, também vem as perseguições, vem, né, esses levantes. E ali ele passou de perseguidor a ser perseguido, né? E ali ele conseguia, junto com os irmãos que eram maravilhosos, a fugir, né? Quando estava sendo perseguida, a fugir, colocaram ele até num cesto, num túnel lá, para poder ele sair da cidade. Então passaram ele pelo muro. Irmãos, é isso que acontece, é um ajudando o outro, né? Nessa dispensação de servir ao Senhor Jesus. Então ali ele conseguiu, Barnabé ali contou toda a história para aquele povo que seguia o Senhor Jesus. E ali, a partir daquele momento, eles ficavam observando ali a Saulo e viram que verdadeiramente ele estava convertido, né? Que ele buscava a face do Senhor em arrependimento. É o que nós devemos fazer, nos arrepender dos nossos malfeitos, né, irmãos? Então essa é a palavra. Eu gostaria que os irmãos compartilhassem, dessem um like, assinassem meu canal. A paz do Senhor Jesus.